A pauta é negócio, negócio no Porto, não tem negócio sem café, ó. Convidei aqui o nosso secretário de Portos aqui do município de Santos para bater um papo a respeito de empreendedorismo. Antes de mais nada, Bruno, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Sempre um bom papo a respeito do nosso Porto, né? No qual tanto eu quanto você temos uma paixão bastante grande. Max, uma alegria enorme estar aqui com você, falar de Porto nesse programa que tem sido um grande vetor de comunicação, levando o Porto adiante, trazendo informação e fomentando esse que é o maior setor da economia de Santos. Então, um prazer enorme estar aqui, conta comigo, que a gente puder falar de Porto é sempre um prazer enorme. Bruno, eu sempre ouço falar de que o Porto de Santos ele é responsável por uma boa parcela de arrecadação dos impostos da nossa cidade. Mas andando por esses portos do mundo, eu percebo que as cidades, elas conseguem tirar mais proveito, no bom sentido, né, do setor portuário. E quando a gente olha a cadeia de fornecimento para os portos aqui da nossa região, a gente bem sabe que a cidade não tira muito proveito disso. Ou seja, não existem muitas empresas fornecendo para o setor portuário. A gente está aqui no Gonzaga, né, pujante, pessoas de um lado para o outro, comércio o tempo todo, isso significa também arrecadação de impostos para o município, mas a gente não olha com muito carinho para essa questão do fornecimento para o setor portuário, que poderia muito ajudar no desenvolvimento da nossa economia regional. O que está faltando? Max, hoje, como você bem falou, Porto de Santos bate recorde atrás de recorde, é o 37º maior porto do mundo, o maior porto do Brasil, da América Latina, enfim, são números astronômicos. E, obviamente, com isso, toda uma cadeia logística é impactada. Sem dúvida. Algumas aqui na nossa região, outras fora. Quando a gente fala, por exemplo, de despachantes aduaneiros, Santos aqui tem uma história muito grande no setor. Quando a gente fala de fornecimento de navio, Santos tem um impacto muito positivo também. Quando nós falamos de transportadoras, de retroporto, a gente tem esse impacto positivo. Agora, existem outras empresas que muitas vezes acabam vindo para cá por conta de uma expertise, por conta talvez de alguma experiência externa que acaba impactando aqui. O que a gente precisa fazer e tem feito muito é a capacitação da mão de obra local. Identificar os gargalos que o município tem, ou que o setor portuário tem aqui na nossa região e capacitar essa mão de obra, dar oportunidade, trazer o poder público para perto das empresas, as empresas também daqueles que prestam serviços e com isso a gente conseguir de fato alcançar todos os setores que trabalham direto ou indiretamente para o Porto de Santos. Não são dois tipos de capacitação distintas, né? Porque quando a gente fala de capacitação, a gente tem a capacitação do trabalhador portuário. E eu concordo que a gente precisa realmente se preocupar com isso. E eu entendo que a gente tem avançado. Mas quando a gente olha para a estrutura de fornecimento para o Porto de Santos, a gente não está falando de empreendedorismo, né, de contribuir para que as pessoas venham a empreender, abrir um número maior de empresas na nossa região, o que vai também gerar emprego para que a gente possa, consequentemente, atender o setor portuário. Hoje o setor portuário busca muito dos serviços e produtos, por exemplo, em São Paulo. A gente não está pensando em políticas públicas para isso? Faz sentido o Maxwell fazer esse tipo de provocação, secretário? Faz sim, Max. E sei de um setor, inclusive, vou exemplificar aqui, que é um setor que tem crescido muito, mas precisa crescer mais, precisa empreender mais e que eu sei que você é um absoluto fã, que é a tecnologia portuária. Claro. Tecnologia, ela é um divisor de águas, a gente sabe que os portos mais eficientes são aqueles que têm muita tecnologia empregada, haja visto os maiores portos do mundo ficarem na China, e a gente sabe o quanto de tecnologia lá é implementada, e aqui na cidade de Santos não é diferente. Quanto mais tecnologia a gente implementa, mais resultado a gente traz, mais economias, inclusive mais geração de emprego, outros empregos, mas também vinculados à área portuária. E é imprescindível que a gente possa fazer um trabalho voltado ao fomento dessas novas empresas, ao empreendedorismo, buscando a aplicação de tecnologia. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que trabalham no Porto de Santos, que estão aqui, elas têm o conhecimento técnico e elas saem na frente se aliados à tecnologia. Algumas empresas locais já fazem esse trabalho, inclusive com instalação de software, com hardware, algumas coisas específicas para o Porto, mas a gente pode muito mais. E isso tem que ser fomentado sim, tem que ser incentivado e é um compromisso que a gente pode assumir para cada vez mais gerar esse tipo de oportunidade.